da navegação marítima já construída até o final do século XIX, quando os navios de metal começaram a ser construídos. Ela tem uma proporção do comprimento para a largura de 6:1, que é excelente para sua estabilidade em alto mar. Na verdade, construtores modernos dizem que seria quase impossível ela virar. De qualquer maneira, ela era admiravelmente capaz de navegar pelas terríveis tempestades do ano do dilúvio. Porém, será que a arca era suficientemente grande para acomodar o número de animais necessários? O espaço total disponível era de mais de 100 mil pés quadrados, 3 mil metros quadrados, que seria mais espaço do que 20 quadras oficiais de basquetes. O volume cúbico total era de 1.518.000 pés cúbicos, 5.600 metros cúbicos. Isso seria igual à capacidade de 569 vagões de carga de trens modernos. Aí então vem a questão. Quantos animais terrestres teriam de ser levados a bordo da arca para sobreviverem ao dilúvio? De acordo com Ernest Mayr, o líder americano em taxonomia, existe 1 milhão de espécies de animais no mundo. Contudo, a vasta maioria deles são capazes de sobreviver na água e não necessitariam ter sido trazidos a bordo da arca. Noé não precisou fornecer abrigo para as 21 mil espécies de peixes, nem para os 1.700 tunicados, nem os 600 equidermes, incluindo as estrelas do mar e ouriços do mar, nem os 107 mil moluscos, tais como os caramujos, mariscos e ostras, ou os 10 mil selenterados, como os corais e croides, as anêmonas do mar e águas vivas, ou as 5 mil espécies de esponjas, ou os 30 mil protozoários, que são as criaturas unicelulares. Além disso, alguns dos mamíferos eram aquáticos. Por exemplo, as baleias, as focas e os golfinhos. Nem todos os anfíbios teriam que ter sido incluídos. E nem todos os répteis, como as tartarugas marinhas e os crocodilos. Além do mais, grande número de artrópodes, em número de 838 mil espécies, tais como as lagostas, os camarões e os mini-crustáceos, os siris e as cracas são criaturas marinhas. E as espécies dos insetos entre os artrópodes são geralmente muito pequenos. Também muitas das 35 mil espécies de vermes, bem como muitos dos insetos, poderiam ter sobrevivido fora da arca. Os autores Morris e Whitcomb, em seu livro clássico O Dilúvio de Gênesis, afirmam que não mais do que 35 mil animais individuais precisaram entrar na arca. Sejamos generosos e acrescentemos um número razoável para incluir os animais extintos e depois mais alguns para satisfazer até mesmo os mais céticos. Vamos calcular que 50 mil animais estavam a bordo na arca. É claro que esses não precisavam ser os animais maiores, nem os mais velhos. Vamos lembrar que só existem poucos animais bem grandes, como o dinossauro ou o elefante, e esses podiam ser representados por adultos jovens. Calculando que o animal médio seria mais ou menos do tamanho de uma ovelha, e usando o vagão ferroviário para nossa comparação, verificamos que o cargueiro de 2 andares médio acomoda 240 ovelhas. Assim, 3 trens, puxando 69 vagões cada, teriam amplo espaço para conduzir os 50 mil animais, o que encheria apenas 37% da arca. Sobram 361 vagões, ou o suficiente para termos 5 trens de 72 vagões cada, para conduzir toda a comida e bagagem, e mais a família de 8 pessoas de Noé. A arca tinha bastante espaço. Assim, o maior problema teria sido a construção da arca. Mas a Bíblia indica que Noé a construiu sob uma liderança divina, e não há motivo para acreditar que ele não contratou alguns trabalhadores.
enorme problema apresentado por algumas pessoas seria o recolher dos animais de cada espécie terrestre e trazê-los para dentro da arca. Contudo, o relato de Gênesis indica que foi Deus que reuniu os animais e os trouxe a Noé dentro da arca, 2 a 2. Alguns sugerem que isso pode ter sido a origem do instinto dos animais de migração, e se não o originou, pelo menos o intensificou. Nós também sabemos que a maioria dos animais possuem a habilidade de detectar o perigo e se moverem para um lugar de segurança. Muitos sugerem que os problemas de Noé realmente começaram a partir do ponto em que todos estavam a bordo. Com apenas 8 pessoas para alimentar, dar água e fornecer ar fresco e sanitização para a imensa coleção de animais selvagens por um total de 371 dias. Porém, vários cientistas sugerem que os animais entraram em um tipo de dormência. Dizem que em quase todos os grupos de animais existe pelo menos uma indicação latente da habilidade dos animais para a hibernação. Provavelmente, essas habilidades foram intensificadas sobrenaturalmente durante esse período. Com as funções dos organismos reduzidas ao mínimo, diminuía o trabalho de cuidar deles. Deparamos-nos, pois, com a questão: de onde veio a água? O relato de Gênesis simplesmente diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Muitos acreditam que antes do dilúvio havia uma estupenda cobertura transparente de vapor que envolvia a terra, colocada ali por Deus no segundo dia da criação, quando ele fez separação das águas debaixo do firmamento das águas sobre o firmamento. Eles acreditam que essa chuva de 40 dias e 40 noites nada mais é do que o colapso dessa cobertura de vapor. Em contraste, os cientistas nos dizem que se todo o vapor de água e nuvens da atmosfera condensasse e caísse na Terra, as chuvas não durariam muito tempo e produziriam uma profundidade média de 2 polegadas, 5 centímetros. Se uma cobertura de vapor de tal magnitude existisse desde o segundo dia da semana da criação até o dilúvio, então as condições climáticas teriam sido bem diferentes das de hoje. Quando a Bíblia se refere a essa era, ela fala de coisas que as pessoas pré-diluvianas nunca tinham visto. Muitos acreditam que uma das coisas que nunca tinham visto era uma tempestade, pois o segundo capítulo de Gênesis nos conta que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Provavelmente era uma condição semelhante àquela que observamos nas costas verdejantes da Califórnia, onde a vegetação é sempre regada pelo orvalho. Muitos cientistas acreditam que tal cobertura de vapor protegeu o mundo antigo das radiações nocivas que agora recebemos do espaço e, portanto, foi o motivo pelo qual os habitantes da Terra antes do dilúvio viveram tantos anos. Além do mais, tal cobertura de vapor causaria um efeito estufa, tendendo a manter uma temperatura igualada em todo o planeta. Já é um fato bem conhecido pelos registros fósseis que plantas e animais tropicais viveram por toda a Terra, inclusive onde agora temos as regiões dos polos. Só depois que as comportas do céu se abriram e as águas caíram sobre a Terra, é que a Bíblia fala de grandes ventos, o que implicaria em diferenças de temperaturas significantes entre as regiões polares e tropicais pela primeira vez. Nessas regiões polares, onde plantas e animais tropicais viveram em abundância um dia, de repente começaram a acumular imensas massas de neve e gelo, o que deve ter resultado na grande era glacial depois do período do dilúvio. Mas as águas do dilúvio não vieram só de cima. Até ainda mais espetacular, reservatórios de água subterrâneos cuspiram água para fora.
romperam-se todas as fontes do grande abismo. As bacias dos oceanos subiram. Havia enormes explosões expelindo vapores e rochas derretidas.